Para encerrar nosso primeiro dia de palestras do 8º Sinfotec, convidamos o professor Dr. José Mário de Martino para uma palestra com o tema Síntese e Reconhecimento por Computadores de Sinais de Libras para Deficientes Auditivos. Boa tarde a todos. Apesar do atrativo do sorteio, não tem muita gente não, mas eu combinei o seguinte, só vai ter sorteio quando eu acabar, então vocês vão ter que me aturar aqui, a lá Zagalo, né, até o fim. Aqui tem um exercício também de ensino à distância, né, as pessoas todas longe assim, mas seja como for, o título da palestra é aquele lá, tá? Houve aí uma pequena mudança aí. E eu tenho 4 objetivos com vocês. Seguramente é algo que não faz parte do cotidiano, pelo menos acredito que não de muito de vocês. Então eu acredito que é mais para, de repente, estimular algumas coisas, né? E vocês saírem um pouco do cotidiano. Então eu tenho alguns objetivos. Um é discutir um pouquinho, né, sobre os desafios de se traduzir português para a língua de sinais brasileira. Então, esse é um. 2, talvez para aqueles que eventualmente não tiveram ainda oportunidade, conhecer um pouquinho a nossa língua de sinais, né, como é que ela é produzida, alguns detalhes. 3, apresentar o que nós fazemos, obviamente, né, fazer autopropaganda, é sempre bom. E 4, obviamente, deixar aberto para quem se interessar, né, tiver interesse, eventualmente achar interessante, né, que está aberto sempre a trabalho, seja de mestrado, doutorado, ou mesmo contribuir lá com o nosso grupo. Tá ok? Então eu vou começar, seguramente eu reconheço apenas 2 pessoas que eu reconheço. Alguém me conhece pessoalmente? Até que tem alguns. O Nelson ali até abaixou a mão para não se comprometer, mas o Nelson me conhece, sim, né? A Cristina também, que está atrás dele, não sei porquê, eles ficaram mais... Então vamos começar. Quem gosta de jogo digital, jogo por computador? Levante o braço. Que plateia, difícil. Pergunta 2. Como o meu, o desodorante está vencido? Por isso que não levantaram o braço, não? Nesse ambiente, achei que ia todo mundo levantar o braço aqui. Muito bem, então, deixa eu dizer por que eu pergunto isso. Porque a minha área é computação gráfica, visão computacional, tá certo? Então, nós vamos ver um pouco disso, pelo menos tocar nesses assuntos. Muito bem, o que eu imaginei é falar sobre uma motivação geral do trabalho, falar dos grandes objetivos, do contexto em que esse trabalho se insere, falar um pouco de língua de sinais em termos gerais, em particular da nossa língua de sinais, a brasileira. Deixa eu ver se funciona aqui. Deixa eu abusar do Bill. A língua de sinais brasileiras, aí entrar um pouco aqui na questão da tradução automática e falar de como nós estamos abordando, né, como nós estamos tentando avançar nesses desafios, ou no desafio da tradução automática. E, obviamente, e aqui eu já minto logo de cara, né, porque é consideração final, não considerações, mas tudo bem. Vocês vão descobrir só no fim. Perfeito? Muito bem. Primeiro eu queria dar uma motivação, por quê? Então deixa eu apresentar. Quem sou eu, não? Eu sou professor da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, já disse que minha área é de computação gráfica e visão computacional, tá certo? E me envolvi um pouco nisso porque identifiquei a utilização um pouco do conhecimento técnico para tentar abordar um problema que me parece socialmente relevante. Então, a brincadeira é mais ou menos assim. Obviamente que os nossos dados, infelizmente os dados do IBGE, eles são meio... a gente precisa ver com cuidado, né? Não vejo que são robustos, pelo menos no assunto que nos interessa. Mas lá, né, no último censo, nós temos as seguintes informações.
que alguma coisa como 344 mil pessoas brasileiras, tá certo? Não ouvem. Nós temos 1 milhão e 700 e pouco com grande dificuldade para ouvir e 7 milhões com alguma dificuldade. Agora, o que é um muito pouco aí? É difícil saber, né? Ou seguramente o não ouve é mais claro. Seja como for, nós temos aí alguma coisa como 9,7 milhões, que eventualmente enfrentam algum tipo de dificuldade de audição. E, obviamente, quando a gente pensa em língua de sinais, nós estamos pensando em pessoas surdas ou com grande deficiência auditiva, né? E desse total, 2 milhões e pouco não são alfabetizados no português, óbvio, né? Não temos os dados, por exemplo, de quantos são falantes de Libras, da nossa língua de sinais, né? Que é uma pena, certo? Mas mostra um pouco o escopo aí do que, eventualmente, nós poderíamos estar atendendo. Acho que os dados precisam ser um pouquinho mais depurados ainda. Perfeito. E o que nós nos colocamos aí como grandes objetivos e desafios? Então, eu vou explicar assim, né, uma visão geral. Isso daqui como perdão. Vou tomar um golinho d'água aqui. Eu uso, né, uma coisa para vários propósitos, então eu vou ter que falar algumas coisas que eventualmente até muito repetitiva ou pelo menos nada de novo. Mas se a gente imaginar alguém sinalizando a língua de sinais, né, nós, no nosso contexto, chamamos isso de síntese. Tá certo? Conceituando. É alguém recebendo, né, interpretando, está fazendo o que a gente chama de reconhecimento. Em função do reconhecimento, obviamente, a pessoa fazer síntese, gerar nova informação que pode ser reconhecida e assim fechar esse loop, esse ciclo e estabelecer um diálogo. Tranquilo, nós fazemos isso também, independente aí da língua que usamos. O nosso desafio, a nossa intenção está sendo colocar uma máquina, automatizar esse processo e colocar um computador num dos extremos e trabalhar em cima do diálogo, fornecer possibilidades para a pessoa interagir com isso. Para quê? Várias aplicações, está certo? Acho que pode ser no contexto médico, pode ser no contexto educacional, pode ser até no contexto mais comercial, se for o caso. Está certo? Bom, como é que nós estamos abordando numa descrição bem alto nível? Nós estamos tentando, primeiro, partindo de português escrito, traduzir para a língua de sinais e apresentar a sinalização usando um avatar, né? Personagem virtual, feito com técnicas de computação gráfica. Português escrito para Libras, que é o que nós chamamos aqui de projeto Thales, que também pode ser entendido, né, como tradução português para Libras, ou ainda síntese de avatar sinalizador. É mais sobre isso que eu vou falar hoje. Eu poderia falar mais algumas horas, mas como me limitar aí uns 40, 50 minutos, eu só vou falar sobre essa parte. Mas nós temos uma segunda parte, que é a pessoa sinalizando na frente de uma câmera, traduzir isso para texto. Tá certo? Que pode ser lido por alguém. Obviamente, se eu conseguir fazer essas duas metades, eu consigo juntar as duas pontas, tá certo? E, eventualmente, partir para algo como diálogo, resposta automática, em função do contexto, né, da troca de informação. Perfeito? Para quem quiser, esse é o nosso site. E eu vou dizer o seguinte para vocês, deve ser o único site do mundo que está defasado, né? Porque todos os outros estão sempre atualizados. Esse daqui também não está, tá certo? Mas tem algumas informações que podem ser úteis. Perfeito. E quem é que está mais ou menos, né, embarcando ou está contribuindo com estes desafios, né? Nós temos dois, português para Libras e Libras para português. Então, é um projeto que envolve várias especialidades, várias competências, várias expertises. Então, somos nós da Faculdade de Engenharia de Computação, nós temos o pessoal do CEPRE, que é da FCM, o CEPRE, para quem não conhece, é o Centro de Estudos e Pesquisa em Reabilitação. Eles trabalham muito com surdos, além de outras
pessoas com deficiência, o IEL, obviamente, né? E ainda temos algum desenvolvimento, contato com o CTI, né, que é aqui nosso vizinho. E tem aí um perfil variado. É bonito assim, né? Mas às vezes a conversa é difícil. Às vezes a conversa é difícil entre engenheiros, né? Imagina você ainda ter um linguista no meio. Então a gente gasta um tempo para perceber que estamos falando da mesma coisa, mas com palavras diferentes. Mas é um aprendizado interessante, muito rico, tá certo? E estamos aí já há alguns bons anos nessa caminhada. Tá ok? Muito bem. Nós tivemos e temos apoio. Tivemos o primeiro, já acabou, um edital do MCTI, tá certo? Tem hoje com o CNPq, hoje nós temos um vigente, que é o segundo, que é um da CAPES, MCTI, né? E, obviamente, eu tenho o apoio do meu departamento. Então, essencialmente, o grosso do apoio financeiro está aqui, bolsas, recursos para equipamentos, custeio. Muito bem. Quem é que conhece alguma coisa de língua de sinais? Em particular, a língua de sinais brasileira. Por favor, levante o braço. Oba. Oba. Não, ótimo. Muito bem. Então, por favor, me ajudem aqui. Se eu cometer alguma imprecisão, depois vocês podem comentar. Tá certo? Então, eu queria comentar que eu já tive várias interações aí ao longo desse projeto, que a gente começou em 2007, por aí. E, às vezes, as pessoas têm algumas visões distorcidas. Né? Uma delas foi uma empresa que veio conversar, achou tudo interessante, e veio com a ideia, professor, ótimo, inclusive a gente pode exportar o produto para Portugal, para Moçambique, que falam português. Bom, não é bem assim. E por que não é bem assim? Porque a língua de sinal não tem nenhuma relação com a língua oral / escrita falada do país. Tá certo? São coisas distintas e diferentes. Nós temos o nosso Libras aqui no Brasil, nós temos a língua gestual portuguesa de Portugal, que é diferente da nossa, de Moçambique é diferente da nossa, Angola é diferente da nossa, e qualquer outro país falante de português é diferente da nossa língua. Assim como nos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália também têm línguas de sinais diferentes. Então, não existe esse mapeamento. Se fala português, então tem a mesma língua de sinais. Se fala inglês, é a mesma língua de sinais. Se fala tal língua, é a mesma língua de sinais. São coisas diferentes. Portanto, a língua de sinal brasileira é brasileira mesmo. Né? É só aqui, para nós. Tá certo? Muito bem. Mas isso aqui já limita, eventualmente, o interesse de quem gostaria de trabalhar com isso. Mas é difícil, até porque também lá fora não temos nada resolvido, tá certo? E quando resolverem, se eventualmente nós quisermos adaptar, ou eles vão adaptar e vender para a gente a solução, ou a gente vai ter que adaptar deles e ter a solução aqui. Mas, enfim, estamos adiantando, né? Tentando já chegar a alguma solução. Outro ponto importante da língua de sinais é que não há uma representação escrita, pelo menos não uma representação consolidada, uma representação aceita. Há várias tentativas, cada um com as suas deficiências e as suas vantagens, vou colocar assim. Eu vou dar exemplo das três principais. É o sistema RANOSYS, né, que é da Alemanha. Nós temos SignWriting, que é americano, e tem um sistema de glosas. Há outros, tá certo? Estou só destacando isso só para vocês perceberem a dificuldade. Então, o RANOSYS é isso aqui. Através de ícones, representações simbólicas, se tenta representar aí a língua de sinais, tá certo? E nós podemos ter uma representação assim, tá certo? Eu diria que talvez os egípcios consigam entender, tá certo? E esse é um dos problemas. É uma escrita que, quem sabe, até talvez consiga reproduzir sinalizando. Né? Consiga ler, vamos falar assim, como nós fazemos quando vemos um texto escrito. Tá certo? Mas aí nós temos uma interpretação pictórica e que suprime muita informação. Uma informação importante nas línguas de sinais é o movimento. Na verdade, é a velocidade que o movimento é feito. Vou contar uma historinha para vocês. A primeira vez que a gente
coisa visual que que conseguimos produzir. E eu comecei isso com uma relação com o pessoal da FEFELESH, o professor Lila e a professora Ivani, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e eu fui lá. Eles têm um grupo de surdos, eles trabalham com surdos já há alguns anos. Eu levei a nossa primeira animação do nosso avatar sinalizado. Sinalizava várias coisinhas, várias palavras, na verdade, eram palavras isoladas. E aí, numa delas, eu apresentei, e era o avatar fazer basicamente isso. Mostrei um grupo de surdos. Toca de novo. Olha, toquei. Eles foram educados e ficaram pedindo para tocar. Lá pela tanta, será? Sinalizou, obviamente. Será que é o sinal de campeão? Eu falei, é. Não, é assim. E não assim. A velocidade, né, e como o movimento se desenvolve, é importantíssimo. Seguramente ali não tem nada de movimento. Tá certo? Da mesma forma, o signwriting também é algo assim. Você avança um pouco, que ainda contempla um pouco de expressões faciais, que são importantes em Libras, mas sofre da mesma coisa. A aplicação, mas para o que a gente está pensando, eu acho que falha, não é apropriada, é insuficiente. E eu vou mostrar com a nossa abordagem, que obviamente eu acho que é maravilhosa, tá certo? Mas fica aí para vocês criticarem também. Perfeito? E o sistema de glosas, que eu vou resumidamente apresentar aqui, que simplificadamente, seria o seguinte: eu vou usar palavras da nossa língua, tá certo? Tem algumas convenções, para representar os conceitos. Eu tenho o sinal de casa, então eu vou escrever casa. É o sinal de casa. E eu vou, livro, sinal de livro. Todos os sinais eu vou representar por uma palavra de português. Isso é possível fazer. E uma sinalização contínua, eu vou escrever as palavras. Gostar laranja. Né? E assim vai. Não tem absolutamente nada de movimento, tá certo? Tem apenas indicação de que sinais estão produzidos e qual a sequência. Apenas e tão somente isso. Tá certo? Então vamos ver como a gente avança. Está aqui, tudo bem? Então, essa seria a língua de sinais gerais. Aí eu vou agora entrar um pouquinho na nossa brasileira, para não ficar divagando muito em generalidades. E vamos lá, a língua de sinais brasileiras, como, na verdade, todas as línguas, tá certo? Pelo menos até hoje, a gente classifica, nós linguistas classificam, que elas seriam os nossos fonemas, é muita coisa muito parecida com os fonemas da nossa língua. São os elementos básicos de construção do significado. E eles indicam que seria a configuração da mão, certo? Seria a orientação da mão, posso ter isso, né? A configuração é a mesma, mas mudei a orientação. O ponto de articulação, eventualmente posso tocar no meu corpo, em algum lugar, ou mesmo trabalhar no que a gente chama de espaço de sinalização. E, obviamente, o movimento, que eu acho que é o importante. E as expressões não manuais, em particular, com ênfase nas faciais. E as faciais, além de, eventualmente, passar informação de sentimento, está triste, está alegre, chateado, está bravo, muito mais do que isso, ela também tem informação gramatical. Eu construo frases interrogativas com a expressão facial. Nós construímos a nossa com a entonação. Né? Você vai? Pela entonação. E eles pela expressão facial. Perfeito? E é um pouco disso que eu vou tentar mostrar para vocês, para depois apresentar um pouco a nossa abordagem. Então, a configuração da mão está associada, essencialmente, a como eu posiciono meus dedos. Está aberto, fechado, está inclinado, está dobrado. Na verdade, eu penso, né, aí já tentando mostrar um pouco a minha linha, em termos de juntas. Como essas juntas estão se comportando, que ângulo está fazendo, como não está, o que está acontecendo. Perfeito? Então, hoje, nós estamos trabalhando com 91 configurações de mão. Então, deixa eu começar a contar as histórias mais interessantes. Por que eu me envolvi nisso? Eu me envolvi nisso porque
Em algum momento aí do passado, eu fiquei fascinado, ainda sou fascinado com a face humana. Em particular, comecei a trabalhar a questão da animação facial, 3D, certo? Lembrando da pergunta dos jogos, né? E eu fiz um trabalho sobre como reproduzir a movimentação articulatória durante a produção do português falado num personagem virtual. Fizemos um estudo e tal. Em função desse estudo, fui convidado para aquele pessoal que mencionei lá da FEFELESH para ir lá dar uma palestra. Eu fui lá, achei estranho, né? Primeiro eu recebi um e-mail, professor Lila McClurry. Eu falei, isso é trote. Escrito em português, nome em inglês. Aí busquei na internet e não, existia. Ele é americano, mas está aqui já há alguns bons anos, é professor lá da USP. Ele me convidou. E o que esse pessoal lá está querendo saber comigo da engenharia aqui? Fui lá, conheci o professor Fernando Capovilla, quem conhece um pouco de língua de sinais, é uma referência, ele tem alguns dicionários e enciclopédias sobre língua de sinais publicados. O Capovilla, que me tornei amigo dele, eu tenho a impressão que ele escreve livro um com a mão direita e com a esquerda. O que ele produz de livro é incrível, mas, enfim, pessoa extremamente produtiva. Conheci ele, conheci a professora Ivani, o professor Lili, conheci a comunidade surda, e eles estavam interessados como trabalhar com conexão facial. Eu tinha feito um trabalho sobre a leitura orofacial usando a animação. Eles estavam interessados em saber qual era o impacto, como aquilo era, se eventualmente poderia ser usado, né, para eventualmente facilitar o entendimento do surdo, da produção oral nossa, olhando a face, fazendo leitura orofacial. Foi uma discussão interessante. O fato é que eu cheguei lá, apresentando meio-dia e saí às 3 horas da manhã, só conversando. E quando eu estava saindo, o professor Lino, uma pessoa fantástica, nunca havia pensado. Você já pensou em fazer um avatar sinalizando Libras? Não. Pense nisso. Vim para casa, fiquei olhando para o teto. Sabe quando você viaja, volta, você está tão estado, você não dorme, né? Então fiquei olhando para o teto. Então, parece essa ideia interessante. E aí eu comecei a cometer vários erros. O principal deles foi achar que Libras era uma língua estruturada como o português. Que ela tinha uma gramática clara. Que seria assim, não, é só estudar e mapear. Ignorância. Ignorância, sabe que mata, mas também impulsiona, né? Empurra os menos avisados, às vezes, a fazerem coisas. Por exemplo, configuração da mão, que é um dos parâmetros. A primeira pergunta que eu fiz a eles também, lá da USP, quantas configurações de mão? Aí eu recebi desde 26 até 60 e tantos. Como assim? Não está bem tabelado, ainda estamos estudando. Ou seja, estamos numa seara ainda pouco estudada. E por que é pouco estudado? É pouco estudado que até metade do século passado, nossa, parece muito longe, né? Eu nasci ali na metade do século passado, né? Então, o ensino e o uso de língua, de sinais, no mundo inteiro, foi proibido. Houve um congresso em Bolonha, e os educadores resolveram proibir porque acreditava-se, eles queriam, à época, que o surdo aprendesse a leitura orofacial, aprendesse a escrever, e que era esse o mecanismo, e não usar a língua de sinais, que à época era considerada como mímica, não era uma língua. Obviamente que aí surgiram trabalhos que mostraram todas as características de uma língua natural para a língua de sinais, as coisas foram mudando, e a coisa foi acontecendo. E o fato é que nós perdemos os estudos, né? Perdemos a oportunidade de estudar melhor essas línguas. Formalizar, estudar gramática, entender. Como nós temos, pegamos português, qualquer livraria, ou mesmo agora na internet, uma gramática de português você tem lá, a gramática de inglês você tem lá. Né? A língua de sinais não é uma característica só da nossa, não. Obviamente que a língua americana é mais evoluída, há mais gente trabalhando, mais consolidada, mas também ainda é algo que precisa ser evoluído. Então eu comecei com esse problema. Ninguém conseguia me dizer quantas configurações de mão seriam. Tá certo? Aqui eu estou com 91, mas nós já aumentamos aí algumas a mais. E nós estamos aumentando como? Observando produções, pensando, opa, isso daqui também é preciso colocar. Tá certo?
A única esperança que eu tenho e convicção é que há uma quantidade finita. Né? E por que deve ter? Porque senão é impossível reconhecer, tá certo? Se você tiver variações sutis, ninguém vai conseguir reconhecer. Então tem algum tipo de discretização, de categorização. Nós estamos tentando ainda descobrir. Obviamente que é um desafio maior ainda quando você já está querendo fazer a tradução e não tem todas as configurações mapeadas. Mas, vamos lá. Perfeito? Não sei se vocês estão... Espero que vocês estejam entendendo os problemas. Tem a orientação da mão, então se está vertical, horizontal, a gente mapeia. Tem o ponto de articulação, então onde o sinal é realizado. Então pode ser no espaço de sinalização, pode ser contato com o corpo em vários locais, certo? Inclusive na face. Perfeito? E tem um movimento. E nós podemos separar ou classificar esses movimentos em movimentos globais e movimentos locais. E, obviamente, quando a gente categoriza, sempre é assim. Existem duas categorias. Global, no caso, e local. Mas também temos a híbrida, as duas, tá certo? Sempre tem. Então, existe global, local e, obviamente, algo que seja uma mistura das duas. O global é o que seria um sinal, né, em que há um movimento, tá certo, no espaço de sinalização. E o local, você estaria com a mão parada e apenas os dedos ou mesmo o punho movendo. É mais local. Então, colocando em termos mais exatos, né, com a visão de engenheiro, um está associado local à movimentação dos punhos e dos dedos, e o outro das outras juntas, cotovelo e ombro. Levantamento até o corpo. Então, algum exemplo. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de quinta-feira, que é um movimento global. Então, tem uma configuração de mão, que é essa, certo? E tem um movimento global, que é isso aqui. Vamos lá. Vai. Se eu quiser, tenho família. Eu não vou conseguir, que é duas mãos. A configuração é essa, as duas mãos iguais. Os dedos, tudo. Global. Bom, os outros movimentos, mas nessa linha. Global no seguinte, que o que está realmente movimentando é a mão no espaço de sinalização e, portanto, as juntas do cotovelo, essencialmente do cotovelo e do ombro. O local, tá certo? Seria só o movimento dos dedos e punho. Né? Obviamente, pode ser punho e dedos, ou só punho. Por exemplo, sábado. Sábado é isso aqui. Então, está no lugar só parado e o movimento articula aqui os dedos. Por exemplo, para quem... Perfeito? Igual, né? Pode ser assim, também são só os dedos. Então, tem esses dois tipos básicos, classificados pelos linguistas, e tem, obviamente, o global local, por exemplo, andar. Eu tenho movimentação dos dedos e tenho movimentação também da junta do cotovelo e do ombro. É claro que se eu quero traduzir português, de alguma forma, eu vou ter que produzir a variação, né, suportada pela língua, e, portanto, as variações suportadas por esses parâmetros, variação desses parâmetros todos. Somado a isso, tem a questão das expressões não manuais, em particular das expressões faciais. Tá certo? As expressões faciais, né, com alguma contribuição do corporal, são utilizadas para concordância, ênfase, topicalização, afirmação, interrogação, negação, entre outros detalhes. Então, tem significado gramatical, não só de emocional. Tá? Então, só para dar uma ideia, eu não vou tocar tudo, aqui é uma questão de ênfase. Então, eu tenho aqui uma frase que usa bonito e uma frase que usa muito bonito. Obviamente que essa ênfase não está só na expressão facial, mas também na amplitude do gesto, mas eu chamo a atenção da expressão facial. Essa menina, ela
trabalha no CEP aqui, ela é surda. Então, esse é o bonito. Só recortei um trechinho do bonito. Né? E esse seria o muito bonito. Né? Então, essas nuances que tem que ser... tem que se tentar reproduzir. Né? Muito bem. Tradução automática. Então, um pouco assim, curso a jato, as principais características da língua de sinais, tá certo? Mostrando os problemas que a gente tem que estar atento, perfeito? Vamos falar um pouco de tradução automática. Obviamente que tradução automática tem uma definição bastante clara, objetiva e imediata, né? Traduzir de uma língua natural para outra com auxílio de computadores ou de computador. Isso é o que a gente entende de tradução automática. O que é importante destacar é que até hoje o grande esforço é entre línguas orais, né? Acho que o exemplo clássico é o Google Translate, está certo? Então, e a tradução de escrita para escrita. Aí o pessoal faz reconhecimento do áudio, vira texto, e texto traduz para texto, e texto pode ser falado, mas o núcleo é texto para texto, de uma língua para outra. E, resumidamente, há duas grandes abordagens para a tradução automática. A chamada baseada em regras e a análise de corpos, ou corpora, que é o plural de corpos, tá certo? A gente também pode pensar como knowledge driven e outra data driven. O que é baseado em regras? Ou qual é as características básicas, tá certo? Eu preciso ter regras, eu preciso conhecer bem a gramática da língua fonte, gramática da língua alvo, tentar mapear, tentar criar agora regras que convertam de um lado para o outro. Isso exige um conhecimento aprofundado da língua e também exige uma gramática sólida, tá certo? Mas mesmo a tradução por regras, as regras, nós já aprendemos na tradução de línguas escritas que não é suficiente. A língua é muito complexa, ela envolve ambiguidade, envolve contexto. Às vezes você tem até a regra, mas não sabe quando aplicar, não sabe a ordem de aplicar. Por isso que se assiste hoje, por exemplo, o Google Translate, que já partiu de tentar tradução por regras, mas a abordagem é a por análise de dados. Nós temos investido um pouco, temos uma solução baseada em regras, sabemos das limitações, mas a gente queria avançar até para aprender um pouco a língua, entender um pouco melhor a língua, mas o nosso objetivo é realmente aqui, tá certo? A ideia é ter produções pareadas ou alinhadas, que a gente chama, até produção numa língua e da outra, volume grande desses dados, para tentar aprender regras ali, ou aprender contexto, onde se aplica, em qual contexto se aplica o quê, tá certo? Para evoluir. Seria o que, essencialmente, o Google Translate faz. Só que o Google Translate, vocês sabem, que é o Google, primeiro, uma capacidade enorme de processamento e recursos materiais, tá certo? Já está um boom dos anos aí, tá certo? E tem evoluído. Seguramente, quem se lembra de alguns anos para trás, o Google Translate era bem pior do que hoje, tá certo? Agora, também não é perfeito, não. Né? Se você pegar um texto em português e traduzir para o inglês e voltar e vice-versa, você ainda acha que tem algumas coisas deficientes, mas está evoluindo, tá certo? Obviamente que nós estamos em um contexto mais, com menos recursos, mas é um desafio interessante. Portanto, a gente precisa ter corpos, a gente precisa ter produções, a gente precisa ter esse corpus alinhado, ter a produção nas duas línguas e aí procurar, com volume suficiente grande, procurar aprender com eles e extrair regras ou soluções para a tradução. Perfeito? Muito bem. Então, esse daí seria o grande cenário, se posso dizer assim. Acredito que dê para perceber as dificuldades / desafios. E agora eu vou apresentar para vocês, vou comentar um pouco qual é a nossa abordagem. Então, a gente tem aquele projeto Thales, que eu falei no início, né, a tradução do português escrito para a língua de sinais, em particular, primeiro para glosas e depois para um avatar sinalizado. Então, vou comentar rapidamente. Thales, né, meus orientados deram esse nome,
bonitinho, tecnologia assistiva de leitura para surdos. O avatar chama-se Thalita, tá? Thalita, faz todo sentido, já vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Aí está o grande símbolo dele, também desenvolvido por um aluno. E o que a gente quer? A gente quer desenvolver um mecanismo para geração de libras, ou de conteúdo em libras, que se apresenta, sendo apresentado por um avatar tridimensional realista, tá certo? Onde esse conteúdo é gerado a partir de texto. Então, quais são os grandes desafios? É a tradução automática de português para libras e, obviamente, a síntese do avatar, o tal do avatar realista. Perfeito? A tradução eu já comentei um pouco. O avatar realista, como vocês todos devem saber, é um modelo geométrico, né? Ele é composto essencialmente aí de um esqueleto virtual, não visível quando ele está rodando, né? E, na verdade, a animação foca em manipular esse esqueleto, que mapeia mais ou menos as juntas principais do corpo humano, tá certo? Esse esqueleto, na verdade, ele influencia uma malha de polígonos, aqui dá para ver a malha enquanto polígonos, mas, obviamente, nós visualizamos assim de maneira opaca. Ao mexer o esqueleto, ele distorce essa malha, faz essa malha se mover e, portanto, produz a sensação aí de movimento de um personagem virtual, né? Seguramente todo mundo já viu. Então, é essa que é a nossa ideia. Então, eu tenho um avatar, eu tenho que traduzir do português até conseguir gerar esse avatar sinalizando. Para isso, eu estou passando por uma linguagem intermediária. Na verdade, eu quero, antes de mais nada, criar um corpus. Então, esse é o meu grande objetivo. E o que nós decidimos? Nós vamos traduzir livros de ensino. Livros de ensino, em particular, escolher uma temática de ciência. Então, a nossa ideia é assim, vamos traduzir o primeiro livro, já vou dizer como, vamos trazer o segundo, o terceiro, tudo de ciência, tudo do mesmo nível. Quem sabe, lá quando estiver traduzindo o quinto, que talvez o vocabulário se repita, o contexto se repita, eu consiga começar a fazer minimamente uma tradução automática. E, obviamente, se eu conseguir, aí posso partir para outros contextos. Então, reduzir o domínio, porque não dá para querer traduzir qualquer coisa hoje, tá certo? Então, reduzir o domínio para ver se eu consigo avançar. Então, o nosso método é essencialmente isso: escolher o livro, estudar, analisar a tradução de cada sentença desse livro em português, gravar em vídeo e em captura de movimento. Opa! E aí que é meu foco, né? Eu, na verdade, quero representar essa movimentação da maneira mais detalhada possível. E o que nós temos hoje para fazer isso é fazer a captura de movimento, que eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Que basicamente é capturar na produção, né, de conteúdo livre o que acontece com as juntas do corpo de um sinalizador humano, uma pessoa real. Estilo aquele filme Avatar, né? Aí nós usamos uma notação, uma ferramenta de anotação linguística, para exatamente ter um mapeamento da produção em português, produção em libras, nessa representação por glosa, e aí que eu tenho o pareamento das duas produções, eventualmente eu posso depois aplicar ferramentas de análise para tentar traduzir contextos ou frases que eu não tenho na base de dados. Novamente, eu preciso gerar a animação a partir dos dados de captura de movimento. E depois nós usamos um processo que a gente chama de síntese concatenativa para gerar novos conteúdos. Porque eu posso gravar e tocar, tudo bem, é só uma gravação mais sofisticada, mas ela está fixa. O que eu preciso é gerar novos conteúdos, gerar coisas que eu não gravei. Tá certo? E é um pouco isso que a gente tenta fazer. E eu vou explicar um pouquinho agora em detalhe. Então, só para dar uma ideia, esse é o livro, nós pegamos um livro de ciência, do terceiro ano do Fundamental. Lembra daquele negócio da ignorância que eu falei? Pois é. Aqui também. Pô, livro de ciência, vamos pegar um basicão lá, né? Português simples, coisas assim. Então, fizemos uma análise, pegamos, na verdade, o pessoal do IEL, mais do CEP, estudamos vários livros, estudaram vários livros, escolheram o que tinha uma melhor articulação entre o texto e as imagens do livro, o que não usava construções em português complexas. Tinha uma série de requisitos, inclusive livros que não fossem ofensivos para o surdo. Ofensivos, o que quer dizer isso? Por exemplo, tem lá um exercício, repita em voz alta.
Não. Enfim, e aí a ignorância bateu. O primeiro capítulo desse livro é sobre o movimento da Terra, fala um pouco sobre planetas, fala um pouco sobre galáxia, essas coisas todas. Basicão. Aí começa. Não existe sinal para rotação, não existe sinal para translação, não existe sinal para planeta, existe para planeta Terra. Planeta como conceito não existe em Libras. Tá certo? E aí começam os problemas a aparecerem ainda mais. E o que está acontecendo no Brasil inteiro? Todo mundo que trabalha com educação de surdo tem esse mesmo problema. E olha que nós estamos no terceiro ano. Tem gente que tem curso de pedagogia para surdo, certo? Superior. E o que o pessoal faz? Cada grupo, espalhado aí no Brasil inteiro, define os seus sinais locais. Esse sinal vai se apresentar a rotação. Porque não dá para toda hora que você falar rotação explicar o conceito para depois continuar. Você tem que... Eu estou falando rotação, todo mundo entende. Não vou falar um movimento, eu fico tentando descrever para dizer o que é rotação. Rotação todo mundo aprendeu, de alguma forma, em algum momento alguém ensinou, mostrou, girando, fez o diabo, a gente gravou. Tá certo? E o pessoal está fazendo isso também. Só que o problema é que se a pessoa mudar, às vezes até de cidade, ou até de escola, né, surgem outros problemas aí, que é não ter o mesmo sinal, a mesma referência. Enfim, é um outro problema que nós temos de pano de fundo. E nós fizemos a mesma coisa. O nosso grupo de surdos, nossos grupos de intérpretes, nós, para traduzir, definimos alguns sinais para alguns conceitos. Estão catalogados, tá certo? Eventualmente, se for o caso, a gente muda. Tá certo? Mas é um pouco isso, e aquela, lembra da ignorância? Achei que estava bem melhor resolvido. Tá bom, e aí o que a gente faz? Foi o que a gente fez, na verdade. Nós pegamos esse livro e, então vamos traduzir o capítulo 1. Agora vamos traduzir as 10 primeiras frases. Aí nós distribuímos isso para os nossos colaboradores surdos. Essa menina aqui já apareceu, é surda. Esse é um exemplo. Então, o que faz? A pessoa usa o próprio celular, manda um vídeo para o outro, discute, a gente só acompanhando lá. Discutem. Não, é assim, acho que não, acho que aquilo outro e tal. Aí nós fazemos uma reunião presencial para pacificar. Né? A reunião presencial é a seguinte: tem que sair para o consenso a melhor frase, a melhor tradução desta frase. A melhor, não existe uma única, pode ter várias, mas queremos a melhor, o que vocês acham que é melhor. Nós já gastamos um dia, das 8 às 18, para traduzir uma frase. Para eles concordarem que aquela não é. Então, mais rápido também, mas é um processo. Tá certo? Enfim, quando a gente tem as frases que eles acham que é mais apropriada, tá certo? Aí nós vamos e gravamos. Gravamos em vídeo e em captura de movimento. Isso daqui é uma instalação, uma infraestrutura mais antiga, agora nós já temos uma infraestrutura mais moderna, mas essencialmente é isso aqui. Nós temos aqui, dá para ver um cantinho, câmeras infravermelho, tem alguns marcadores, tá certo? Esse sistema da empresa chamada Vicon é a mesma que forneceu para o filme Avatar de Hollywood, pelo menos o equipamento é igual de Hollywood. A produção não sei se é, mas o equipamento é, tá certo? E que basicamente nos dá toda a movimentação das principais juntas, para a gente articular, ou pelo menos movimentar o animal, o nosso esqueleto. Tá certo? Feito isso, nós pegamos o vídeo em si, e anotamos nessa ferramenta de anotação, que eu digo o que foi produzido em português, quais são as glosas associadas, os sinais em glosas da sinalização, e tem uma série de informações que a gente precisa. Qual a configuração de mão, qual a expressão facial, uma série de trilhas que não estão aparecendo aí, que acabam, de alguma forma, fazendo aquele alinhamento da produção em português com a produção em Libras. E tudo isso está também sincronizado com a informação de todas a movimentação das juntas. Então, eu tenho uma representação em português e, no fim e ao cabo, uma representação bem detalhada da produção em Libras. E é isso que é a nossa ideia. Aí, o que nós fazemos? Temos que animar o nosso avatar. Quem conhece, trabalha um pouco na área, nós usamos o Blender, é um software de domínio público, tá certo? Animamos o nosso avatar aí. Então, agora eu vou fazer uma combinação com vocês. Eu vou mostrar duas versões. A última versão, que é a versão 8, depois eu vou mostrar a atual, que é a versão 9, e até o final de julho nós temos a versão 10.
Então, eu quero que vocês olhem para a primeira, que é a versão 8, e quando apresentar a outra, você fala assim, uau, né? Por favor, eu quero ver um uau. Quem não falar uau não tem direito a concorrer no sorteio, certo? Combinado. Brincadeiras à parte. A ideia é para mostrar que eu sempre gosto de dizer para o pessoal, nenhum carro nasce Ferrari, né? Começou com o modelo T, teve problemas, foi evoluindo. Nós também, é a nossa mesma trajetória, como todo bom trabalho de engenharia e desenvolvimento. Então, essa é a nossa versão anterior. E vocês vão notar que tem sérias deficiências. Não que a atual não tem, né? Mas essa daqui tem mais. Então, está aí. Né? Está sinalizando. A gente vai notar que ela é meio dura, o corpo é meio duro. Tem alguns defeitos na própria estrutura, né? na casca visual. Ou a expressão facial não existe, pisca o olho, mas a cabeça é dura. Tudo bem. É isso aí que nós conseguimos fazer à época. Né? Hoje nós estamos fazendo alguma coisa mais como isso. Se tocar, espera. Calma, deixa. O último que falar uau é que tem direito a ganhar o prêmio. Eu acho que nós evoluímos, acho que tem alguns problemas ainda, tá certo? Candidato ao prêmio aqui, ó. É um pouco isso. As expressões faciais, ainda acho que precisamos evoluir mais. Eles estão evoluindo. É um pouco o que eu vou falar também. Mas antes, eu vou mostrar o subproduto, que na verdade é também um produto, mas é subproduto. O que é? Ao fim e ao cabo, nós também traduzimos livros. E podem ser utilizados. Vou contar um segredo. O problema de copyright não me deixa. Já tentei com a editora, não consegui. Mas, um dia, quem sabe. Porque tem o material original, tem direitos de autor, né? De autor. Então, eu posso apresentar pedacinhos, né? Mas eu não posso disponibilizar para uma escola, por exemplo. Tentei, liguei lá, tentei negociar. Se alguém conseguir, por favor, porque a última vez, né, quando eu consegui o contato com a pessoa que poderia decidir, que me tratou muito bem, professor, que coisa maravilhosa, não sei o quê, eu vou ver. Depois dessa conversa, eu ligo, ela nunca está. Nunca está. Não sei. Não sei se é coincidência. Sim, fazemos toda hora vários testes, todos os avatares, vários contextos. É difícil fazer. Difícil no sentido, é trabalhoso, porque a comunidade é pequena em Campinas, o pessoal também fica um pouco cansado de toda hora ter que fazer um teste, então é um negócio que você tem que trabalhar com certo. Eu gostaria de todo dia estar testando, né, mas não é possível. Então você tem um problema logístico de como pegar. Obviamente não adianta ser você tem que pegar um certo grupo, né, que dê dados alguma significância, para você convencer as pessoas, todo mundo é tarefado. É um problema. Temos conseguido, mas é um sofrimento. Não é algo assim que eu consiga dizer, não, deixa, acontece. Então, deixa eu voltar, porque eu toquei e não acabou não explicando. Então, uma brincadeira um pouco, é um vídeo, tá? Eu posso até tocar o programa, mas eu não vou fazer isso ao vivo em cores, rodar o programa, porque sempre dá chabu, né? Então, tenho o vídeo aqui. Essencialmente, vai abrir, vai mostrar aquela analogia de uma estante, teriam vários livros, a pessoa pode escolher, obviamente, no caso, só tem um. Tem dois, né? Mas, efetivamente, só tem um, a pessoa clica o livro abre, e aí ela pode selecionar frases e pedir para traduzir. Então, é pouco isso. Então, vamos tentar ver. Está abrindo, Thales, né? Vai aparecer aquela estante, vamos dizer assim, é o livro, selecionou, aí abre o livro, né?
a versão escrita. Aí aparece o avatar, espero que apareça. Bom, é vídeo, vai aparecer, então não tem problema. Aí com a ideia que a pessoa possa selecionar e traduzir. Qual é a ideia disso? Que ela possa estudar em casa. Eu acho que na aula ela pode ter outros recursos, mas ela estudar em casa, tirar dúvida. E mais, ela tem um mecanismo de olhar as duas línguas e talvez avançar um pouco na compreensão do português escrito. Isso. Né? Então, é um pouco isso. Isso eu chamo de subproduto, apesar de ser um produto. Porque qual é o meu produto? O produto é a base de dados. O que me interessa é a base de dados, porque é de lá que eu vou tentar extrair a tradução automática. Mas, algo utilizável. A animação facial é um desafio, nós também temos, também da Vai, quando está lá até o nome, não estou fazendo propaganda, mas nós somos beta-teste dele, tá certo? Porque nós já demos tanta dor de cabeça e desafios para eles que não, então vem cá, ajuda a gente a desenvolver. Porque os clientes deles são produções de Hollywood, né? Esse pessoal que faz animação em Hollywood. O pessoal quer fazer animação bonita. Nós temos outras preocupações, que é a perfeição do movimento e coisas do gênero. Mas eles têm um sistema que nós temos aqui no laboratório, são 4 câmeras, né? Essas câmeras aqui, deixa eu pegar o apontador lá. Tem marcadores, tá certo? E a ideia é análise, perdão. Opa! Tem marcadores. Essa daqui é uma visão lá do sistema em si, né? Que é um computador. E nós temos aí, fizemos estudos, qual é o melhor conjunto de marcadores, porque fizemos análise de correlação dos pontos quando se movem nas várias expressões, enfim, estamos evoluindo. E isso aqui, o que hoje não está naquela animação, em breve estará, é o que a gente consegue fazer em termos de animação facial. Eu também queria ouvir um uau. Obrigado. Meio forçado, mas obrigado mesmo assim. E também tem que avançar, porque nós temos que mapear para lá, produzir só é uma parte, eu tenho que saber quando eu produzo, em que hora eu produzo, a movimentação que eu produzo, alinhado com o que está sendo sinalizado, que a gente chama de sinalização corporal, da parte corporal, né? Coisas que nós estamos trabalhando. E o que nós estamos buscando era o seguinte, obviamente que eu tenho um exemplo aqui em português, que eu acho que fica mais fácil de entender, que nós temos a estratégia de síntese concatenativa. Quem já trabalhou com TTS, text-to-speech, texto para fala, é uma técnica utilizada. Qual a ideia? Você tem produções na língua. Você gravou, por exemplo, gravado, a Casa Verde. No nosso caso, eu tenho a movimentação de alguém sinalizando a Casa Verde. Obviamente, estou fazendo, apoiando em português, tá? Em Libra seria Casa Verde, só isso. Não tenho A, não tenho E. E posso ter o carro é azul. Então eu gravei lá do conteúdo do livro, tinha isso daí. E aí, por algum motivo, vou fazer alguma tradução, eu preciso produzir a casa é azul. A ideia é pegar aquele trecho de animação que tem a casa e juntar com azul. Obviamente, se eu tiver várias instâncias de azul, várias instâncias de verde, eu posso escolher a melhor, para fazer uma transição mais suave, tá certo? Então, nós temos uma função custo, obviamente, tá certo? Em que eu tento fazer o melhor casamento possível. Quanto maior a variedade ou repetições que eu tenho, melhor fica, porque eu consigo concatenar, pelo menos tem a probabilidade maior de concatenar de maneira mais suave. Perfeito? Quem conhece o Enzo? Poeta. É o mestrado dele. Então, para vocês terem uma ideia, essa é a infraestrutura lá do nosso laboratório, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui falando. Eu mesmo fiz, então, em péssima qualidade. Então, essa é a máquina, na verdade,
para a gente fazer animação, a captura de movimento, na verdade, é a interface da gente. É uma máquina aqui, tem todo um outro equipamento lá no fundo, como vocês vão ver, tá certo? Aqui do lado nós temos o sistema de captura facial, tá certo? Aqui na Unicamp, aqui dentro. As câmeras, o capacete, ali a máquina de processamento da captura facial. Aqui tem, vai aparecer agora aqui, aquele capacete com as câmeras, né? As câmeras estão aqui, né? É um capacete. Aí nós temos o que a gente chama de volume, né? As câmeras aqui. Isso aqui é a iluminação, tá? Aqui no centro tem as câmeras. E aqui nós temos um volume de mocap, de captura de movimento, motion capture. Então aqui tem uma câmera, inclusive, dá para notar aqui. Estou entrando, se eu não tropeçar, ufa, não tropecei, ainda bem. O bom de vídeo é que você pode editar, né? Então tem as câmeras lá, está no alto. Então o sinalizador fica no meio desse volume, a gente coloca os marcadores, tá certo? O que está aparecendo ali é algo que nós capturamos só para mostrar, né? Não é sinalização, a pessoa andando, né? E somado a isso tem todo o sistema mesmo que gerencia as câmeras e faz, joga os dados brutos para aquele computador que a gente faz o processamento e gera animação lá. Então tem aí um rack com o sistema, tem o sistema da Vaiko, Timecoder, Generator e coisas do gênero. E finalizando, então, vou fazer aquelas considerações que é apenas uma, é consideração, não é consideração. E, na verdade, eu já tive vários alunos orientados, vários que desistiram, vários que ainda continuam bravamente lá. Tenho respeito e orgulho por eles. Porque o problema é o seguinte: não é fácil. O desafio é muito grande. Há muita pouca gente trabalhando com isso, então não temos muita referência também, tá certo? E é fácil a gente desistir. É fácil a gente perceber que, meu Deus, né? Que eu vim falar com esse doido aí, desse professor, né? Mas eu acho que o que me motiva, eu acho que é quem se beneficiará. E esse pessoal tem urgência. Nós estamos perdendo gerações e gerações. Só para concluir uma historinha, nesses Ciências e Artes nas férias de alguns anos passados, o pessoal descobriu que eu trabalhava com isso, levou um grupo de surdos. Uma meia dúzia, não vou saber direito. Mas enfim, tinha uma menina lá que me chamou muita atenção. Assim que eu olhei para ela, vi aquele olho brilhante, interessadíssimo, surdo, e veio com a intérprete. Sentou lá, já tinha combinado comigo, fala um pouco do seu trabalho. Eu apresentei um pouco, apresentei isso, apresentei outras coisas, computação gráfica e tal. Eu gastei 15 minutos e tanto. Ele sentadinho lá, bonitinho, faixa de 16 anos e tal, pensando até em entrar na universidade. Legal. Aí terminou a apresentação, eu só vi uma menina assim, né, me olhando com aquele olhar curioso. Alguma dúvida ela levantou. Tinha a tradutora. Na época eu nem falava nada de livros, hoje não falo nada também, mas enfim. Aí ela fez uma pergunta, ela quer saber como é que aparece a imagem na TV. Estava com uma TV grande projetando, né? Como aparece a imagem na TV. Bom, primeiro eu vou contar um segredo para vocês, vocês ainda não sabem. Não pergunte coisas básicas como professor universitário, que ele vai explicar da maneira mais complicada, tá certo? E foi o que eu fiz, né? Infelizmente, eu esqueci com quem estava falando, pensei que eram meus alunos, né, já com alguma experiência, comecei a explicar e tal. E eu comecei a falar, não, é que tem aqui emissores de luz, RGB, pipipi, né? E eu só vendo a menina mexendo na cadeira, e eu preocupado. Tentei mudar um pouco e tal, entendeu? Aí ela, o que foi? Não, ela não entendeu bem esse negócio de luz. Entendeu esse negócio de luz? Não, observe, luz, lembra que tem problemas de vocabulário, né? Luz é radiação que vem, sai daqui, né, tem o seu olho, tem a retina, pipipi, parará, parará. E a menina assim.
que ela perguntou? Ela está dizendo que ela não vê a luz. Eu falei, não, a gente olhando assim, a gente não vê, mas ela sensibiliza e tal, não sei o que. Mas como é que a luz sai de lá e vem aqui para o olho? Não, ela vem pelo ar, propaga assim. Não. Mas será? Vem cá, perguntei para ela, como é que você traduziu luz? Lâmpada. Entenderam o problema? Ela queria, cadê a lâmpada? Eu falei, não, gente, para o mundo que eu quero descer. E esses são os problemas. E sinceridade, essa menina, dá para ver o potencial, a curiosidade. Mas falta informação. Formação e informação. Falta acesso a conceitos. Conceitos que às vezes a gente aprende na escola primária, ginásio, a gente trata como se fosse... Né? Até se assusta quando alguém não sabe. Luz? Como você não sabe o que é luz? Né? E é um pouco essa coisa. Eu acho que é um grande desperdício, porque a questão da surdez não tem nada com a capacidade cognitiva, absolutamente nada a ver com ela. Tá certo? E de alguma forma eu acho que a gente desperdiça. E estamos desperdiçando, continuamos desperdiçando. E a ideia é tentar ver se a gente avança nisso, o mais rápido possível. É isso, agradeço muita atenção de vocês, desculpa, estou aberto a perguntas, menos atomatadas e sapatadas, mas perguntas. Se alguém precisar de alguma pergunta, posso oferecer, pergunte o meu nome, meu endereço, esse eu sei facilmente. Por favor. Você quer pegar isso? Uma pergunta aqui. Só não me pergunte como a imagem aparece na TV, que está tudo certo. Oi. Oi. O grande desafio da linguagem brasileira de sinais é justamente a padronização. Então, nós vemos aí, ao longo dos anos uma certa dificuldade para padronizar. Varia bastante assim, de região para região, as famosas gírias também, né? Pensando por esse lado de tradução, o que vocês pretendem fazer assim, para alcançar o maior número de pessoas, já que nós vemos essas variações aí, de um modo geral, no país? Excelente pergunta. Eu vou falar com a minha visão de engenheiro, né? Porque eu converso muito com linguistas e também há várias escolas, correntes de ver esse problema. Então, eu vou usar a minha... E alguns se chocam quando eu falo, né? A pessoa fala, porra, esse cara aí... Mas eu vou falar um pouco da minha... Como é que eu vejo isso pela minha experiência. Eu tive a oportunidade, aí no passado, já uns bons anos atrás, eu fui para a Alemanha, passei uma temporada lá. E a Alemanha também tem um problema de dialetos, norte a sul e tal, não sei o quê. E, obviamente, que eu cheguei lá, arranhava o alemão e fui para uma escola de alemão lá, para aprender, para poder trabalhar um pouco lá numa universidade. Uma das primeiras perguntas também, mais ou menos assim, pô, mas tem dialeto aqui, como é que eu sei qual é que é? Porque eu estava em Bremen, lá no norte, né? O pessoal do sul, bem diferente. E a resposta foi o seguinte, pela TV. A TV é o Rohrdeutsche, é o alemão padrão. Eu disse o seguinte, quem conseguir produzir conteúdo, ele vai definir qual é o padrão. Essa é a minha visão. E acho que é isso mesmo, quer dizer, se você precisa de alguma coisa, você vai buscar referências. Tá certo? Se você tem a referência montada, fica mais fácil, você não vai criar referência. Acho que a língua também varia, não tem nenhum problema com isso. Mas eu acho que não dá para ter, na minha opinião, ou é difícil ter, línguas, se a gente quiser, ou dialetos, que não permitam a comunicação dentro de um país, em particular um país continental como esse. Porque se a pessoa muda às vezes até de cidade, muda de estado, começa a não entender, como é que fica a educação disso? Né? Mas é um desafio. Não é a minha seara. Né? Mas seguramente, toda vez que eu posso, eu tento vender o seguinte, nós precisamos criar a Academia Brasileira de Libras. Tá certo? Precisamos padronizar. Há linguistas que acham que isso é uma grande afronta ao desenvolvimento da língua. Né? O pessoal acha que é isso, onde a língua tem que se desenvolver natural. A minha argumentação é a seguinte, essa língua foi proibida, ela perdeu aí a oportunidade de se desenvolver. Acho que isso não quer dizer que nós vamos fixar, ela vai evoluir, mas a gente vai começar a colocar referências para que todo mundo consiga se comunicar. Visão de engenheiro, obviamente, mas você tem razão, é um problema.
Só comentei. Comentei que seria legal, talvez você, não sei se você já faz isso, de entrar em vários grupos de Facebook, LinkedIn, de pessoas surdas, né, deficientes auditivos, que aí te ajudaria a convocar para mais testes, às vezes, não sei, só uma ideia. Vou fazer só um comentário, que eu me sinto, às vezes, desconfortável com isso, e eu vou dizer por quê. Há, não vou dizer comunidades, mas há, eventualmente, surdos que fazem parte de comunidades, não estou falando só de Campinas, de São Paulo, que são avessos a essa ideia. Eles chamam assim, mas bonequinho, não, de bonequinho a gente não gosta. Há surdos que entendem e veem o futuro, veem o que isso pode evoluir, o que pode contribuir. Tá certo? Então, essa coisa de entrar na comunidade sem conhecer o que é, eu acho que pode queimar a ideia. Agora, uma coisa que me conforta é o seguinte, com todas as mães, pais de surdo, eles acham fascinante. Porque eles sabem qual é o problema da educação. É isso. Infelizmente, é sempre complicado. Então, acho que tem que entrar sim, mas o trabalho é de convencimento e lá. Eu já tive na FENES, na Federação Nacional, já conversei, fui bem recebido, mas senti assim, né? Já fui em outras comunidades que fui mais receptivo, tem gente, quero contribuir, professor e tal, tem outros, bonequinho, né? Então, tem uma série de coisas. E existem algumas coisas que eu entendo pelo histórico, quer dizer, quando você tem uma comunidade que, por exemplo, proibir a língua, ela tem um certo pé atrás, tá certo? Pé atrás que alguém vem dizer para elas o que é bom para elas, porque já disseram não foi bom. Então, é um processo aí difícil, né? O que eu sempre tento dizer é assim, gente, eu estou do lado de vocês, se eu estou errando, eu estou querendo acertar, mas me ajude a acertar, tá certo? Mas, né, é um pouco nessa linha. Eu vou só dar uma informação, vocês não sabem. Eu falo isso com dor no coração. O grande responsável por ter proibido a língua de sinais, sabe quem foi? Alexandre Graham Bell. Ele fez parte desse grupo lá de Bolonha que proibiu. A esposa dele era surda. E ele inventou o telefone tentando inventar uma máquina para fazê-la ouvir. Na verdade, era essa a história. E ele achava que tinha que ser oralizado, essa coisa de sinais para ele não. E ele, obviamente, com o peso dele, era o Alexandre Graham Bell, desde sempre, ele foi o que mais impulsionou a ser proibido. Eu acho que, apesar de toda a contribuição, ele pisou na bola, basicamente, nessa questão. Professor, eu queria parabenizar você pelo projeto, sensacional. Acho que muito legal esse olhar para essas questões. Eu queria fazer uma pergunta, por que vocês escolheram o Blender e quantas pessoas fazem parte do projeto? Quem que fez essa modelagem do projeto? Eu faço design digital, então eu mexo um pouco com modelagem. Então, sei lá, me despertou essa curiosidade para saber se tem alguém da equipe de vocês que faz essas modelagens e por que escolheram o Blender e se as animações são diretas no Blender, como é que funciona? É meio técnica essa pergunta, né? Não, perfeito. A pergunta é interessante. Eu vou fazer... Só para iniciar a resposta, fazer uma pergunta. Quem aqui usa Linux e derivados para programar? Quem usa Windows? O que um acha do Linux e o que acha do Windows? Seguramente dá uma boa discussão. Então, tem o pessoal que gosta do Motion Builder, o Maya, tem o pessoal que gosta do Blender. A vantagem do Blender é que ele é gratuito, tá certo? Nós temos licença, podemos ter licença acadêmica para os produtos da Autodesk. Tá certo? Optamos aí pelo Blender, porque nós temos uma pessoa que até é evangelista deles, né, do Blender. Então, ele tem muita prática. E ele, como ele dedica mais, nós acabamos migrando para ele. Agora, há outro, inclusive tem uma produtora, e faz animações, ele é de Minas Gerais,
que é o Maya. Obviamente, os dois, quando conversam, tem um certo atrito. Mas a gente converte de um lado para o outro, tá certo? A vantagem do Blender é ser o public domain. Né? É um pouco isso. Então, não é nenhuma decisão assim muito... E atende. Essencialmente atende, assim como... Oi? Então, não é nenhuma convicção, assim, não, esquece o outro. Eu não faço nada, nem Windows, nem Linux ou derivados, nem iOS, seja o que for, não faço religião. Acho que tudo tem aplicação, depende do contexto. E, obviamente, é uma disputa de mercado que não é a minha seara, não é por aí que eu quero trabalhar, tá certo? O que eu quero é ter ferramentas boas. E pessoas que saibam, porque mais importante que a ferramenta é você ter alguém que consiga trabalhar bem com ela. Então, nós temos 2 grandes animadores, pessoas com larga experiência de animação, em particular desses 2 mundos, inclusive, né? E é eles que essencialmente modelam mais. O Enzo também consegue, quem conhece o Enzo consegue fazer alguma coisa, mas não com a experiência e a desenvoltura que esse pessoal trabalha já há anos produzindo animação, até algumas profissionais. Não sei se era isso. Mais alguma? Como é que vai ser o sorteio? O pessoal está esperando o sorteio, professor. Mas nós falamos que eram 10, no mínimo 10, senão sem sorteio, não era isso? Isso. Então tá bom. Então nós já tivemos 3. Não Mais havendo ninguém? mais. Alguma pergunta? Se não tiver, eu estou às ordens. Se vocês quiserem depois conversar, esses são alguns contatos. Tá certo? Seguramente vocês derem um Google também, vocês me acham aqui dentro do Unicamp. Não se sintam acanhados, podem me procurar. Se tiver interesse, eventualmente, até desenvolver algo, sempre estou disponível a conversar. Obrigado, então, pela paciência. Nós que agradecemos sua disponibilidade de estar aqui conosco.